Olá, pessoas! Avisa que eu cheguei. Demorei, mas não falhei. Depois de um dia bem atribulado, com videoaulas e afins, eis-me aqui para que nós possamos conversar um pouquinho a respeito de filosofia, sociologia com um temperinho de inteligência emocional, porque na minha humilde concepção não dá para ser diferente. O nosso tema de hoje é tcharanã, liberdade. Isso mesmo, liberdade, uma temática filosófica extremamente abrangente, mas que nos dias atuais tem sido bastante levada em consideração. Afinal de contas, eu acredito que você deve estar se sentindo preso nesses dias em que ficou confinado na sua casa, em que não pôde exercer plenamente a sua rotina, mesmo que muitas vezes você andasse reclamando dela. É justamente por isso que eu escolhi como primeiro tema para que possamos discutir aqui nesse canal a liberdade, que é um tema filosófico extremamente abrangente e abordado há muito tempo pelos filósofos, desde o período chamado de clássico, socrático ou antropológico. Isso mesmo, período antropológico da filosofia, porque existia uma preocupação com o homem. Os filósofos desse período são bastante conhecidos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Eram filósofos que tinham uma percepção de liberdade associada à busca pelo conhecimento. Para esses filósofos do período antropológico, o homem se tornava livre quando adquiria conhecimento e podia fazer uso desse conhecimento para si próprio e para a sociedade em que estava inserido. Curioso, não é verdade? Mas não foram apenas esses filósofos que falaram a respeito de liberdade. Na verdade, ainda na antiguidade clássica filosófica, um outro filósofo do período helenístico chamado Epicuro, a partir da sua teoria das necessidades, do controle das vontades, falava que o indivíduo livre era aquele que conseguia controlar todas as suas vontades. A perspectiva de alcançar a ataraxia ou a hiperturbabilidade da alma, ou seja, de se manter tranquilo, na visão de Epicuro, estava diretamente relacionada ao controle das suas vontades, de acordo com a teoria das necessidades. Pois bem, eu fui longe, não é verdade? Lá no surgimento da filosofia. Isso se dá porque a filosofia não se propõe a fornecer respostas, mas a fazer muitas, mas muitas perguntas mesmo. E é justamente para isso que esse encontro serve, para que você possa aproveitar esse tempo ocioso e possa transformá-lo num tempo ocioso, porém produtivo e criativo. Continuando a nossa viagem no tempo, é importante que você leve em consideração que a Idade Média, isso mesmo, aquele período histórico-filosófico, onde a gente ouve muitas vezes falar de que não se houve produção filosófica do conhecimento, é um período extremamente importante para a gente conceber uma teoria ligada à liberdade. A teoria do livre-arbítrio de Santo Agostinho de Hipona. Isso mesmo, o membro mais importante da escola filosófica denominada de patrística. Agostinho entendia que a condição de livre-arbítrio estava diretamente ligada ao exercício da prática cristã, da reunião entre fé e razão. Lembrem-se que antes de ser cristão, Santo Agostinho foi ateu e maniqueísta. Para os seguidores de Mani, chamados de maniqueístas, o bem e o mal existem em uma mesma medida. Para os cristãos, o bem existe e o mal só se manifesta onde o bem não está. Curioso, não é verdade? Porque a perspectiva de livre-arbítrio de Agostinho reside justamente nessa condição de entendimento cristão. O indivíduo que pratica o livre-arbítrio, ele faz as suas escolhas e ele arca com a consequência dessas escolhas. Então, o indivíduo que escolhe seguir o caminho do cristianismo, nessa perspectiva, teria menos intempéries do que o indivíduo que escolhe seguir o caminho mundano. Extremamente interessante. Com o advento da modernidade, outros pensadores começaram a falar a respeito de liberdade. Nós poderíamos aqui falar sobre o pai da filosofia moderna, René Descartes, e sua perspectiva do cogito. Cogito ergo sum, penso, logo existo.
A condição de pensar tornaria o homem livre, o diferenciaria. A busca pela verdade racional tornaria esse homem livre. Mas poderíamos falar aqui também do grande filósofo Immanuel Kant, o filósofo da transição da modernidade para a contemporaneidade, o filósofo que concebeu que o mundo é visto de forma subjetiva, que a liberdade residiria justamente em reconhecer que interpretamos o mundo de acordo com a nossa visão. Poderíamos falar também de Marx, dentro de uma perspectiva de conflito, onde a condição de liberdade estaria justamente no fim da exploração da classe trabalhadora e na tomada de poder da sociedade capitalista por essa classe, transformando a realidade numa outra realidade social, a realidade do século XIX numa outra realidade social. Interessante, não é verdade? Entretanto, para que possamos conceber a ideia de liberdade, precisamos avançar um pouquinho e chegar na contemporaneidade. E aí eu destacaria para você 3 pensadores: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche e também Jean-Paul Sartre. Nossa, que trio, não é? Parada dura. Arthur Schopenhauer, também considerado, chamado de filósofo do pessimismo, não é? Era um filósofo que compreendia a condição de liberdade para além dessa condição de felicidade humana, que uma perspectiva utilitarista, que é uma outra corrente filosófica que antecede a dele, poderia levar em consideração. A vontade de representação para Arthur Schopenhauer ela era extremamente importante. Por quê? Porque na visão dele, o homem teria um caráter inato, tá? Inteligível, imutável, e um caráter empírico, subjetivo, né? E essa visão de mundo faria desse indivíduo livre, entretanto, levando em consideração a perspectiva de não mudança, certo? Vai ser justamente nesse ponto que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, vai se separar de Arthur Schopenhauer, embora reconheça que Schopenhauer é um nihilista como ele vai afirmar que Arthur Schopenhauer é um nihilista passivo, enquanto ele se diz um nihilista ativo. Qual é a diferença? Um nihilista ativo reconhece a condição, digamos, degradante da sociedade, os problemas da ordem social, entretanto, ele se propõe a mudar. É justamente dentro dessa perspectiva que Nietzsche afirma que faz filosofia a golpes de martelo, como uma parte de um de seus aforismos, e leva em consideração toda a necessidade da vontade de potência existir, né? Promover uma mudança e uma transformação daquilo que considera desnecessário dentro de um contexto social, e aí entra a figura do super-homem, né? Um indivíduo que é capaz de exercer a sua condição da vontade de potência, e o entendimento de liberdade de Nietzsche se amplia a partir daí. Por último, mas não menos importante, temos Jean-Paul Sartre, e Sartre é, na contemporaneidade, o teórico da liberdade, né? Haja vista que Sartre leva em consideração o contraponto dos primeiros filósofos que nós falamos aqui, os filósofos do período antropológico, da filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles. Para esses filósofos, a essência precede a existência. E Jean-Paul Sartre contraria tudo isso. Ele diz que a existência precede a essência. Primeiro existimos, depois somos. Não é verdade? A noção de finitude do homem está inserida dentro desse contexto de construção do pensamento filosófico de Jean-Paul Sartre, né? Então, para Sartre, essa condição de liberdade está diretamente associada à angústia dos indivíduos, a essa incompletude. Na verdade, eu fiz uma pincelada sobre os vários filósofos aqui e espero que você tenha aproveitado muito isso. Aguardo as suas perguntas, certo? Para que a gente possa discutir muito a respeito de liberdade, e espero que você aproveite muito, mas muito mesmo, esse tempo para poder refletir e pensar acerca daquilo que nós temos que fazer durante esse período de confinamento. Amanhã tem mais, até a próxima. Tchau, tchau.